quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. É isso aí, sejam bem-vindos ao W3 Podcast, episódio 6. E hoje eu tô com uma convidada mega especial, Dani Risotti. Ei, Will! E aí? Tudo bem, Gabi? Que bom estar aqui com vocês essa noite. Muito feliz, muito honrada. Obrigada pelo convite. Pô, que demais, o prazer é Alegria nosso. todo nossa, com certeza. E estou aqui com o meu brother, Gabriel Sinico. De volta É isso aí. na ativa dos Sempre. podcasts. Meu parceiro aqui pra sempre. E é isso aí, Dani, muito legal que você tá aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz. Depois de um tempo deu certo, né? Ela falou uns 5 não pra mim. Mentira, também não Falou, foi assim. foi os 5 assim, tipo... Gente, não, minha família estava aqui. E aí foi, imagina só, né? A família vem do Brasil, veio todo mundo, né? Cara, quando você mandou uma mensagem pra mim, e aí, Will, tá gravando podcast ainda? Eu falei, meu, até achei que foi um milagre, assim. Então, Will, lembra de mim? Eu sou aquela. Então, aquela que te Falou deu um tempo 5 aí. não, o seu podcast. Nada, eu fiquei super feliz quando eu fiquei sabendo. Eu sei, sua Quando eu agenda é recebi o complicada, convite. mas tô feliz de você ter vindo. Obrigada. E pra vocês que não sabem, a Dani é uma cantora muito demais e ela veio de uma igreja muito top do R.R. Soares, né, Gabriel? É verdade lá. Estou seguindo a A Jesus Cristo. Quem que nunca assistiu? Nesse caminho eu não desisto. Tchuru, Estou seguindo tchuru, a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto, não. Ei, que legal. Aí você sabe que o pessoal top? Mas eu não sou primeiros, eu falo que eu vim do RR, mas o pessoal já começa a cantar. Quando ela tava no Cefenai, toda vez que ela chegava, a gente começava a cantar. Cara, mas quem... Sendo cristão ou não cristão, quem nunca viu o R.R. Soares? Show da Fé. O Show da Fé e quem nunca viu essa tradicional, música? né? É muito tradicional, é muito top, muito legal. Pô, mas eu já quero começar aqui assim pra desenvolver a nossa conversa, fazendo uma pergunta pra você, Dani. Sim. Me conta um pouquinho de você e como que você foi parar com o R.R. Soares, como você foi trabalhar com ele, o que deu, o que aconteceu que você se conectou com o R.R.? Bom, eu conheci, assim, Jesus, um relacionamento, assim, com Deus há 10 anos atrás, né? Foi quando eu conheci a Igreja da Graça, né, do RR. E foi uma fase, assim, bem complicada, bem difícil na minha família, né? Meus pais estavam brigando bastante, estavam quase para se divorciarem. E eu também estava passando, assim, por uma situação pessoal. Eu estava com nódulos na minha garganta, eu tinha um nódulo até visívelzinho. E eu vivia indo para o hospital, e tinha muitas dores e tudo mais. E além disso, quando a gente achava que nada mais podia piorar, a família realmente, assim, a gente estava a gente estava bem desunido. E a gente achava que, né, não tinha nada mais de ruim para acontecer. A gente recebeu uma ligação num certo dia e tínhamos acabado de perder um primo no acidente de carro. E os meus tios, que são meus tios avós, eles eram os únicos filhos, eu era o único filho deles. E a gente foi tentar consolá-los naquele dia. Minha tia tinha uma papelaria, eu lembro que ela tinha fechado as portas da papelaria mais cedo, a gente bateu lá e nós fomos com eles depois até a casa deles. Eu lembro que quando eu encontrei minha tia na sala já, e ela estava orando. Eu lembro que ela não largava a Bíblia dela e eu sempre tive aquele pezinho atrás, assim, com a minha tia, porque ela sempre falava muito de Jesus. Mas ela era assim, Aquela assim... tia que ficava pegando no pé, né? Falava, É, e aí, era- quando você vai pra igreja? Oi, Nossa, mas a palavra de Deus aquela diz... É, assim, sabe? Quem nunca teve um parente assim, Tem né? assim, Alguém- E aquela irmã fervorosa do coque. Mas é porque eu não entendia. Realmente, assim, ela me ensinou coisas de quando eu não conhecia nada, que quando eu conheci Jesus, até eu conhecer e até hoje, eu não me esqueci. Então, assim... E você não era
cristã não era naquela cristã. época ainda. Então ela me ensinava coisas que às vezes eu ia falar pra ela, eu ia comentar, porque eu achava ela de igreja, então eu falava de qualquer coisa que eu ouvia dizer que era de igreja. Então ela me ensinava, não, mas a palavra de Deus diz isso. E eu nunca esqueci desses ensinamentos, mas eu sempre achava que era um pouco demais, entendeu? Uhum. E aí, mas sempre quando a família também tinha problema, a gente sempre ia nela pedir ajuda, porque ela era a nossa, a tia de oração, né? Mas eu lembro que quando nós fomos até a casa dela, eu encontrei ela orando e ela disse algo que eu nunca esqueci. Ela falou para cada fio de cabelo que o filho dela tinha perdido, né? Que ela tinha perdido com o filho dela. Seria uma pessoa que ela levaria para Cristo. Uau. E eu fiquei olhando assim, eu falei, poxa, mas ela acabou de perder o filho. E eu falei, né? Se Deus é tão bom, né? Como é que pode estar acontecendo e como é que ela não está se questionando? E ela continua na presença de Deus. Uhum. E eu lembro que, a partir daquele momento, ela começou a ir para minha casa todo final de semana, junto com meu tio e meu pai, que é o cozinheiro-chefe da família, fazer alguma comida, alguma coisa. Nós nos reuníamos na mesa, ainda não tinha aquele super clima, né? Porque meus pais vira e mexe uma alfinetada, assim, voando no meio da mesa. Tava, tipo, clima tenso. Mas ela começou a falar assim, olha, o que tá faltando aqui nessa casa não é dinheiro, não é que vocês se entendam ou que um seja mais compreensivo com o outro. O que tá faltando aqui é Jesus. Vocês precisam de Jesus aqui. Uhum. E meus pais começaram a assistir os cultos. Meu pai até sempre foi muito, assim, mais difícil, porque a gente sempre tentava, vamos para uma igreja, vamos tentar fazer alguma coisa. Embora a gente não entendesse muito bem que essa era a nossa real necessidade, a gente achava que poderia mudar, mas mais por questão de religião, mais de você se acalmar um pouco. Não era de um relacionamento, entendeu? Com Deus. Eu não tinha esse entendimento até então. E aí, meu pai começou a assistir, minha mãe começou a assistir aos cultos, pela televisão também. E isso era lá no RR? No RR. Ok. Eles assistiam, tinha os cultos da madrugada, né? E ficava na cama assistindo o culto. Meu pai ia pro sofá. Ele ia todo... Às vezes, a gente era frio, ele ficava de touca e tudo dentro de casa e ia lá assistir o RR no sofá. E eu lembro que eles começaram a mudar. Eles começaram a querer ir juntos para a igreja. Lá na igreja, minha mãe aprendeu Atos 16, 31, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E minha mãe começou a orar por mim, pelo Caio e pelo Lê, que são meus irmãos. E a história... Agora eu vou lembrando dos detalhes. Não, agora vai tudo. Né? Mas está no livro dela. Se você pode se vocês quiserem comprar o livro dela, já vai ter a história completa. Mas tem o Lê, que é meu irmão mais velho. Ele era... Até eu já não acreditava mais em Deus, né? Na escola, o professor de filosofia dele já tinha mostrado e explicado que Deus não existia e tudo mais. Ele falou assim, realmente não existe e tal. E minha mãe continuou orando firme, ela me deu uma Bíblia de presente. Eu lembro que minhas primeiras vezes na igreja eu ficava assim um pouco... Eu tinha um pouco de preconceito por tudo que a gente via na televisão, ouvia falar, tantos escândalos. Mas eu continuei indo e comecei a ter experiências com Deus. Não do que as pessoas falavam de Deus, não, né, do que a gente ouvia falar. Porque até a sua tia, né? Ela sempre falou de Deus pra você, mas você só acreditou quando você viu um grande exemplo dela, um testemunho, né? Quando você vivenciou realmente as coisas que ela falava. Exatamente. Porque a gente costuma falar, Deus é muito bom, mas quando tudo tá ruim, será que nós estamos prontos também para amar a Deus e continuar servindo a Deus com alegria? E quando que foi, assim, a data... Assim, data não, mas o momento que realmente você falou assim, agora eu não sou mais... a mesma Dani, agora eu sou uma pessoa, como nós cristãos falamos, né? Nós somos de Jesus, assim. Deus está falando comigo. Bom, foi assim, a gente começou a ir para a igreja. Eu acho que tudo começou a acontecer assim, um pouco junto, porque nós todos lá em casa fomos batizados no mesmo dia. Mas isso aconteceu, então, quando o Lê também teve um encontro com Jesus, porque ele passou a noite em casa e falou assim, vou provar para vocês que Deus não existe, que vocês estão sendo enganados na igreja. E aí ele pegou a Bíblia... É até legal você falar esse exemplo, porque a galera que não é cristã, que acompanha esse podcast, eles sempre falam, o que esses crentes estão falando? E conheceu Jesus, Jesus apareceu, Deus veio. E como que funciona? Vamos... Para essas pessoas que nunca conversaram com Deus, né? É uma voz do além. Tipo, ei, Williams, Dani, estou aqui. Tá na hora, hein? Eis que te chamo. Não, gente, não foi assim. É uma questão mesmo de relacionamento. Acho que
esse conhecer Jesus e ter uma vida com Jesus é viver o além daquilo que as pessoas falam. É você abrir a Bíblia, é você orar e você começar a ver que não é uma coisinha... Que aquilo faz sentido, né? Exatamente, que você começa a se fortalecer, que você começa a tomar, e quando você começa a ler a Bíblia, você começa a enxergar a tua vida ali. Você começa a se fortalecer por aquilo, você começa a declarar aquela palavra que Deus disse e fala, é isso aqui que Deus tem para minha vida. E você começa a ver Deus fazendo, você começa a ver Deus operando milagre. E foi nesse começo, indo para a igreja, né, alguns dias... aprendendo a palavra, foi que eu fui curada desse nódulo. Eu fui no médico antes, assim, eu tinha ido várias vezes, fiz exames. Além de um nódulo que ele chamou de linfonodomegalia, eu tinha um monte de outros caroços espalhados no pescoço. Bem legal você falar sobre essa cura que você teve, porque é uma testemunha que viva, né? Que não acreditava. E Pois é. Primeiro usou a sua tia, né? Que você foi o primeiro fio de cabelo que ela recuperou. E aí, de repente, veio essa cura, esse milagre. Foi. E aí, do nada. E eu era dessas. Você nunca tinha feito um tratamento, não tinha rolado nada. Não. O médico ele me deixou de observação por 3 meses. Ele falou, eu lembro que eu sentei com a minha mãe né, em frente a ele, quando eu entreguei os exames. Ele falou assim, olha, olhou pra minha mãe, é suspeita de câncer. Aí minha mãe, eu lembro que o olho dela encheu de lágrimas, aquilo me doeu muito. A gente entrou no carro e ela falava, meu Deus, não pode, meu Deus, não pode. Eu falei, calma, mãe, calma. Vamos resolver. Mas por dentro eu também tava, e agora? E aí foi quando a gente começou a ir para a igreja. Todas as vezes que chegava um momento da oração, eu lembrava, né, da minha situação e falava, Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que me cura. E eu entendo, em nome de Jesus, que há esse poder para eu ser curada, né? Então você teve fé também, você exerceu a sua fé. Nesse momento você já acreditava, então. Você já estava convertido. Você já estava vivendo um relacionamento. Já estava aprendendo mais. Aí que tá. Foi aí que tá. Esse relacionamento com Deus foi sendo construído. Eu falei, não, ele pode fazer. Eu vi meus pais mudando. Eu vi minha tia firme com o Senhor. Eu falei, é isso. Eu comecei a ver a palavra se cumprindo. E aí a gente foi aprendendo. Ele é o Deus que cura e tudo mais. E o pastor Jaime, que ele entra na sequência do missionário, ele falou assim, olha, se você tem um nódulo caroço, algum problema, alguma situação, coloca a mão onde está a sua doença. E nós vamos orar. O poder de Deus está aqui neste lugar. O Senhor está aqui. E eu lembro que eu coloquei a mão no final da oração, nada. E para mim foi algo muito novo. Eu falei, não, pera, eu não devo estar achando o lugar certo. E eu lembro que eu... Sério mesmo, na hora ele orou, ele falou assim, agora coloca a mão onde estava o problema, gente, que ele sempre aqui, faz isso, ó. né? Ele fala, irmãos, agora você coloca a mão onde estava doendo, porque não vai ter mais nada. Acabou. Ele fala desse jeito, né? Ele falou, pode colocar e crer no Senhor. E eu lembro que eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, não tenho mais caroço. Ela falou, dá seu testemunho. Eu só achar esse vídeo. Eu tenho vídeo Tem dando tipo um testemunho, videozinho que contando. aí vem com o microfone, ele vem com o microfone, né? Dá o microfone ali pra irmã ali. Dá aquela irmãzinha ali. Fala que acho que ele me chamou de mocinha no dia. Eu nem conhecia assim o pastor. E aí eu falei, pastor, eu tinha um problema, eu tinha um nódulo na minha garganta e eu não podia cantar. Eu falei pra ele, eu vivia rouca mesmo. Todo final de semana eu ia pro hospital. Ficava muito rouco, muita dor de garganta. Eu falei, agora saiu. E aí foi uma alegria, assim. Deus me abençoou de tão grande forma que eu nunca mais fui pro hospital com dor de garganta. E eu vivia lá. Nunca mais tomei um remédio para dor de garganta. Daquele jeito, para aquela dor que eu tive. E o nódulo realmente eu não tenho. Realmente é uma verdade que aconteceu. Não tem como você não acreditar em Deus se você viveu isso. Porque hoje a gente vive num mundo muito complexo, que a religião foi politizada, vamos dizer assim. Com certeza. Então, por causa de erros de alguns, tanto nos católicos como os cristãos evangélicos, como os protestantes, os tradicionais, sempre tem alguém que cometeu alguma coisa e a politização usa essas coisas para criticar a religião, criticar a fé em Deus e criticar aquilo que a gente acredita. E é muito bom ver pessoas como você que realmente viveu, que não está ganhando nada, que está aqui compartilhando algo sincero da sua vida, para que as pessoas realmente acreditem que há uma esperança, que realmente Deus existe e que Ele ainda faz milagres. É muito bonito isso aí. Realmente só quem vive, né, experiências como essa que consegue entender a dimensão das coisas e o poder de Deus, né, nas nossas vidas. Exatamente. Essa foi a diferença. Foi além do que as pessoas estão falando. Chegou, então, um momento de eu poder provar
e ver que o Senhor é bom, de parar de... Mas a pessoa tal viveu assim, mas ele acha que é isso, mas ele ouviu dizer que é isso. E eu comecei a abrir a Bíblia e falei, não, espera, não é assim não que está escrito. Não, mas não é desse jeito. E eu comecei a ver Deus me responder assim, não é falando não, tá, gente? Mas assim, eu comecei a me sentir direcionada. Você buscou conhecer mais de Deus através da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras, e isso foi te alimentando, foi te instruindo. E a inspiração que vem através da leitura da palavra de Deus foi te guiando e foi te aumentando a sua fé. Exatamente. E aproveitando esse gancho, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Depois que você foi curada, que esse milagre aconteceu, e você começou a compartilhar com as pessoas, você chegou a compartilhar com alguém que não conhecia Deus, e o que essa pessoa falou? Se você, porque eu fico querendo imaginar, porque se eu já tive alguns milagres, mas imagine só, uma pessoa que te conhecia e sabia do seu nódulo, e você falou para ela, existe essa pessoa ou não? Minhas amigas de escola, eu lembro, porque eu lembro que uma vez eu assustei minha professora de espanhol da escola. Falei, menina, você tem que ir para o hospital, você tem que ver isso, porque era realmente grande, assim, o nódulo. E eu lembro que eu falava para minhas amigas, eu acho que no começo, para eles foi um pouco de estranhamento, porque, mas agora você vai ir na igreja e tal. Tempos depois, eles começaram até assim, você pode orar por mim? E começaram a me mandar mensagens nesse sentido. Mas a gente vai dando testemunho, assim, né? Muito e legal. aos pouquinhos, e vai mostrando uma mudança que não foi só na minha saúde, mas acho que foi de um todo, né? A gente andar com Deus faz toda a diferença. Se você pudesse hoje mudar alguma coisa na religião, na igreja, no caso você é evangélica, no cristianismo dos cristãos protestantes, dos evangélicos, o que você mudaria? Uau! Pergunta difícil, eu sei. Mas eu acho que uma das maiores falhas, às vezes, é a gente falar sem saber, ou às vezes tomar as dores, ainda mais hoje no crescimento de rede social, onde todo mundo fala o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, e é muita coisa mal interpretada, por mais que às vezes sejam certos. Às vezes a gente toma muito partido e deixa as coisas rolarem de uma forma que acaba criando uma discussão que não é necessária. Sem finalidade, né? Fere outras pessoas, aí fere, mas, poxa, mas você é da mesma igreja que eu, mas você não é, e você não sei o quê, mas você não deu direito à Bíblia. E ele fala, mas, meu... Ainda mais essa questão política, né? Exatamente. Que o nosso país está vivendo, os cristãos estão se degladiando e tá aquela guerra. Então, acho que a gente perde um pouco por isso, assim. É muito importante que a gente fale da verdade, que a gente se porte, né? Sempre olhando e sempre se baseando no que diz a Bíblia. Mas eu acho que tem que tomar um cuidado, sim, porque acredito eu, assim, que Deus não se agrada de ver a desunião, essa degladiação. Ele não se agrada de ver a gente ter que ferir o tempo todo um ao outro para provar quem está certo, para achar que um entende mais da Bíblia do que o outro. Acho que isso, talvez, se a gente parasse um pouquinho, pensasse mais, ouvisse mais, aguardasse um pouco mais para responder. Às vezes a gente responde no calor da emoção mesmo, e às vezes a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Falta o domínio próprio. Às vezes a pessoa quer mostrar tanto que tá certo, e às vezes ela até tá. Mas acaba perdendo no discurso, né? Com a raiva, com a ira, e não consegue, não consegue demonstrar realmente, né, o cristianismo. Eu tô até lendo um livro que é linkado a isso, que é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E é muito... Conheço, muito demais. É muito bom esse livro. E ele fala, realmente a palavra cristão vem do sentido pequenos cristos. Quando foi criada a palavra, que era realmente pessoas que eram iguais a Cristo, que as pessoas olhavam e viam, nossa, ele é igual a Cristo, ele é um pequeno Cristo, um cristinho. E hoje a palavra cristão é, eu acredito em Cristo. Se você acredita, já perdeu perdeu o sentido, né? Porque o cristão, ele é, o literal da palavra é aquele que realmente segue a Cristo, que ele segue o exemplo de que Jesus deixou aqui na Terra. Parecido com Cristo. É parecido com ele, então ele é como o Gabriel falou. Só que hoje modernizou tanto, vamos falar a palavra modernizou, mas tá tão diferente, tá tão, na minha opinião, tá um pouco raso. Eu sou um cara que eu vim da Assembleia de Deus, Ministério Belém.
Meu... Paz, Senhor. Paz, Senhor, mano. Paz, Senhor, igreja. Paz, Senhor, igreja. 3 hinos da harpa agora. Pior que aqui tem uns hinos da harpa aqui no gatilho. Achei um bom amigo, velho. E, meu, eu andava na rua e eu lembro que eu tinha uma Bíblia desse tamanho. Gigante e não tinha capa. Cara, o que eu era zoado, o que eu aguentava de zoeira, os caras zoavam comigo. E eu não podia usar bermuda nessa época. Era uma igreja bem tradicionalzona e tal. Não sei se você lembra disso, Gabriel. Eu não era nascido, né? Porque a nossa idade é um pouco diferenciada. Claro que você era nascido, você era criança, mas... Aí, meu... E a molecada zoava muito comigo. Porque eu ia jogar bola, eu tinha que jogar de calça, todo mundo ficava questionando. Mas eu não tinha medo. E mesmo com toda essa diferença, mesmo que vamos dizer assim, esses dogmas e essas tradições da igreja não ia fazer tanta diferença, mas eu tinha coragem de viver aquilo para Deus, porque eu acreditava naquilo. Então, mesmo tendo que ter esse sacrifício e passando vergonha, vamos dizer assim, eu continuava firme. E a minha fé estava forte. Hoje, eu percebo que é ao contrário disso. Mesmo que não tinha necessidade, a parte boa é que você também não tinha vergonha de mostrar quem você era. Exato. Porque hoje as pessoas, às vezes, é igual fala... crente 007, né? Escondido, ninguém sabe que é crente, não, tá lá no meio do povo, infiltrado. E isso é ruim, né? Porque você não... Cada lugar você é uma pessoa, quer dizer que você não tem uma identidade. E a gente não pode esquecer que você acreditar em Deus, que você viver por Deus e amar a Deus e servir, como a nosso linguajar aqui dos cristãos, não é algo ruim. Pelo contrário, é algo que vai trazer muitos benefícios para a sociedade. É algo que vai fazer diferença. E como você teve os testemunhos da sua tia, que te fez aceitar a Deus, o nosso testemunho, do modo que a gente vive, vai fazer as pessoas refletirem. Exatamente. E querer conhecer mais sobre Deus. Né? Diz já a palavra, né? Que a ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, eu creio que assim... As pessoas esperam, e eu era uma dessas, porque eu tinha uma série de preconceitos, mas eu observava muito nas pessoas que falavam de Deus. Às vezes para criticar e pronta para isso, mas quando eu chegava na minha casa, ou minutos depois, lá estava eu pensando naquilo que eu tinha ouvido, como os ensinamentos da minha tia eu nunca esqueci. Então a gente não pode esquecer que de qualquer forma Deus pode nos usar. Né? E a forma que ele mais nos usa é nas nossas atitudes, e nós sermos, né, realmente semelhantes a ele o tempo todo, e lembrar de honrar Deus o tempo todo. Eu estava conversando com um amigo meu um tempo desses. Eu moro agora no norte de Dallas, lá perto tem uma pista para fazer caminhada. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu coloquei um louvor, eu gosto de ouvir música alta, né? Coloquei bem alto no ouvido. Você é do Retetel ou você é mais Hillsong, assim? Acho que eu sou mais pro worship, assim mesmo, mais Hillsong. Mas não sei. Eu ouço de tudo. Você tá com cara de Cassiane. Depende do horário do dia, 500 graus. Deus vai na frente e abre. Não. Mas eu gosto. Eu ouço de tudo, na verdade. Que... de repente, às vezes toca assim na lista e eu falo, eu ouço. Mas eu tava andando e de repente começou a vir no meu coração um desejo de orar e veio aquela música, eu comecei a cantar alto. De repente eu tava até chorando, aí passou um moço andando assim por mim, ele começou a olhar e falei assim, eu já tava vendo ele de longe. Eu falei, acho que eu vou parar, né? Falei, vou parar aqui nada? Ele tem que ver, eu tô adorando a Deus, uma coisa mais bonita do que essa. Eu falei, eu vou continuar cantando, eu passei por ele. Era em inglês ou em português? Era em inglês. Ah, ok, beleza, mais fácil. Eu ia achar que você era maluco. Pelo menos ele sabia mais ou menos o que estava acontecendo, né, eu acho. Foi, mas falei assim, mas até bom, de repente, e quem sabe isso não é um testemunho para ele, que às vezes também é cristão, ou que às vezes que fala, mas por que será, né, que é tão gostoso? Por que ela tá tão feliz cantando essa música? Eu não sei, Deus tem as suas formas. Eu falei, Deus, eu quero procurar honrar o Senhor em qualquer momento. E então, deixa eu te perguntar, que música que era? Olha, eu acho que eu não lembro agora. Eu acho que a minha playlist era mais assim, filmes de Jesus Culture, alguma coisa assim. Ah, legal. Mas... Não, porque eu vou pedir pra você dar uma palhinha aqui. Eu quero que você canta um louvor ou uma música que mais te marcou. Que mais um pedacinho marcou? só. Que mais marcou você, assim, que
fez a diferença. Você fala, essa aqui é aquela do banheiro que eu canto alto. Tem várias. Porque as músicas, elas me marcam, assim, em fases. Às vezes, quando eu volto a ouvir, eu choro muito, porque a gente lembra, assim, de momentos, né? Sejam bons ou momentos difíceis, a gente lembra que Deus estava ali. Pior que é verdade, a música é de fase. E me lembra, pior que é verdade, cada hino, cada música me lembra de uma fase da minha vida. Cada hino, é assembleiano, né? Quais são os hinos, irmão? Irmã, são tantos aqui, viu? Eu tinha aquela pastinha, assim, ó, já abria assim pra pegar o hino. Por favor, eu lembro até hoje que eu tava no culto e começava com hino. O problema era quando o pastor chamava um irmão que não tinha afinação para cantar, mas o irmão soltava a voz ali e eu era um deles. Eu ia lá e cantava assim, todo desafinado, mas a igreja... Isso que eu acho legal. Porque eles te apoiam e eles não querem saber junto. E tá junto. Literalmente é um casamento, né? Porque na saúde, na tristeza, na doença. A coisa mais gostosa... Eu gosto. Eu gosto. Quando eu, assim, era convidada para ir nas igrejas e tudo, às vezes a gente chegava, tinha um super ministério de louvor. Mas eu também fui em igrejas que não tinha. E essa é a realidade. Tem igrejas que não tem. E às vezes é um irmão que gosta de louvar e tá lá. Eu vou falar quantas experiências maravilhosas eu tive em cultos assim, que não era uma excelência vocal ou para tocar, não era uma super banda, mas era cheio da presença de Deus. Mas você acha que você vai fugir, né? Você acha que você não vai dar a palhinha aqui? Já tá me enrolando. Vocês estão demais. Você viu, gente? Comenta aí, porque ela não tá querendo cantar a música favorita dela, ela tá com fone, tá com microfone bom... Tem sim, aí ela vai dar uma palhinha pra gente. Então, o Gabriel é cantor também, ele pode te apoiar aí, fazendo um back vocal, dependendo da música. Gente, é que eu tô tentando lembrar, assim, são tantas. A hora que a gente tem que cantar uma, mas deixa eu ver, acho que na minha conversão, foi a época que tava, assim, estourando muito o Toque no Altar. Legal. Aí veio Deus Impossível. Uma música... Nossa, essa música era demais, meu. Quando tudo diz que não... Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. E aí vai. Nani Azevedo, eu escutava muito que também. Lindo. A bicha canta ao vivo aqui, cara. Você viu? Não tem conversa, não. E aí tem, né, na Igreja da Graça, o pastor Jaime também cantava uma música que, para mim, era uma música que eu não podia ouvir, assim, era muito especial. E o pastor Rafael Araújo, que hoje é líder de louvor na Lagoinha, ele também tinha uma música que ele escreveu que... ele dava a primeira nota, eu já... Então dá uma palhinha aí, que agora eu tô interessado. Agora eu quero saber. É um tom completamente diferente, mas vamos lá. Eu guardo tua promessa em minha vida. Como será quando ela chegar? É super baixo. Bem baixo. Estou a cada dia confiante. Corro num estádio para alcançar o prêmio em minhas mãos. Como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos. Uau. Assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. Aí o refrão. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Muito lindo, cara. Uau. Muito demais. E o Gabriel, ele acha que ele vai escapar. Que esse menino, Dani, ele canta muito também. Eu sei. É um cara assim. Ele sabe o que ele tava cantando? A música do Tinder. É o quê? Não. Ele é usuário. 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 Hashtag usuário. Não, gente, você sabe, Will, que é mentira. Porque vai que alguém acredita nessa história. Não, é brincadeira. Mas ele é um cara que tem bastante talento. E eu quero que você dê uma palhinha aqui também, que eu sei que qual música que você mais gosta da atualidade?
Isso também é difícil, porque eu sou também das estações. Mas um cantor que eu amo muito, apesar de não conseguir cantar as músicas dele, normalmente Vai ter que cantar agora. É o Leonardo Gonçalves. Eu gosto muito dele. Mas eu vou cantar... Olha o nível desse menino, né? Eu vou cantar uma dele que é das antigas, que é calminha, bem adventista, que não é aquelas que ele grita. E vocês viram que esse canal aqui, ele é democrático. Não importa a placa da sua igreja, pode ser adventista, assembleia, quadrangular, católica... Pode ser até para quem é ateu, aqui tá todo mundo... Seja bem-vindo. Incluído. E aí, Gabriel, e essa música que você vai cantar pra gente? Tá com vergonha. Calma aí, não. entrando. Tá ao eu vivo. cantei, tem que cantar. Tem não que quero cantar. nem saber. Não tem escapatória. A câmera tá em você, tá todo mundo te vendo. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir e no final do meu caminho não conseguia mais andar e senti a sua presença convidando-me a voltar. Uau! Muito bom! Eu não posso cantar porque eu não sou cantor. Por favor, Will. Então, se eu cantar o hino da harpa aqui, os irmãos vão tudo sair da igreja aqui, vai tudo desviar. É melhor manter o nível e a qualidade desse episódio que tá muito legal. Dani, você tá enriquecendo aqui o nosso podcast. Mas eu tenho mais perguntas. Ela acha que já acabou, mas não acabou, não. Você está solteira ou você está namorando? Peraí, ó, olha só. Peraí, tem aqui, ó. Qual que é o efeito que eu coloco isso aqui? Não. Então a resposta é tipo assim, entendeu? Eu acho que é o azul. Peraí, o azul? É o outro. É esse aqui, então. Não, o azul. O azul? Esse. Ok, vai. Agora tem que parar isso aqui. Esse aí tá desonrando minha resposta aí, ó. É o azul, né? Esse aqui. Vamos lá, vamos ver se agora funciona. Isso, ó. Vou fazer a pergunta de novo. Dani, você está solteira ou casada? Daniela e Maria. Daniela e Maria? Daniela e Maria. É mesmo? Maria do Bairro. Maria. Cara, Eu não sou. Maria do Bairro. Eu gosto de... A usurpadora. Não, usurpadora Sou não. Paola. Sou Paola. Foca na câmera, Sou dá um Paulina zoom. Martins. Dá um zoom Dá na um zoom gente. aqui, ó. Carlos Daniel. Eu não sou a Paola. Mas e a pergunta? E a pergunta resposta? E aí, solteira, namorando, gostando de alguém, tem um candidato na linha? Ou você, espectador que tá aqui, nossos seguidores que a gente ama Mande tanto... um e-mail. Não me trinca de vergonha. Mande um e-mail. Deixa eu pegar aqui o telefone dela, o podcast, WhatsApp. Peraí que eu vou pegar o WhatsApp, já vou passar pra vocês, vou mostrar aqui. Não me mata de vergonha. Não tô namorando. É isso. Não tá acontecendo. Não tô e não tô assim, entendeu? Ok, gente, então os currículos pode mandar para o meu e-mail, vocês têm aqui do canal, mandar mensagem que eu vou mandar para ela. podcast, Se você falar que eu que tô indicando ainda, com certeza ela vai marcar um chá com você, tomar um café, um Starbucks. Ó, gente, não gosto de chá. Pra vocês irem assistir um show da fé juntos. É pré-requisito, entendeu? Como que é a música? Estou seguindo Tchuru, a Jesus Cristo. tchuru, Nesse caminho tchuru. eu não desisto. E eu tenho mais uma pergunta. Eu tenho várias perguntas. O Gabriel também tem perguntas, se ele quiser fazer. Tem perguntas? Você falou pra mim que você tinha perguntas, mas eu vou fazer mais uma pra você. Por que você decidiu sair do Brasil? Uau. Difícil, né? Mas quero que você responda. Na verdade, foi uma coisa que eu já vinha, assim, perguntando, orando. Uhum. E eu fui sentindo, assim, um desejo muito forte de estudar mais a palavra. Uhum. E de tirar esse realmente um tempo para aprender e ouvir mais, né? E meu irmão veio para cá antes, veio para o CFNAI.
Ele tinha feito 1 ano de curso e eu ouvi, assim, ele, a Dani falar, né? A esposa dele, minha cunhada, que é também Daniela, e eu sou Danielê. E a Dani fez o worship no CFNI, que é um curso que eu gostaria muito de fazer, mas na época, para mim, era uma coisa muito distante, porque realmente eu estava muito envolvida na obra. Eu viajava muito. Quando eles foram, eu estava preparando um CD novo, né, pela Graça Music. Então, para mim, era uma coisa... É impossível de eu parar agora. Não tem como. Mas aquilo foi cada vez mais forte no meu coração. Eu tinha o Noite com os Adoradores também, o programa lá. Então, assim, era muita coisa. Eu falei, olha, Deus... Se é algo do Senhor, eu creio que o Senhor vai me direcionar. Como em todas as vezes da minha vida, até quando eu estava eu deixei a faculdade de farmácia quando eu me converti, mas depois eu me formei em comunicação. E no meio da faculdade eu podia fazer um período, um intercâmbio na Europa e continuar estudando lá por um semestre ou 1 ano, quanto eu quisesse. E eu lembro que naquela época foi uma direção de Deus, estava tudo pronto para eu ir, e Deus falou para mim não. Aí eu falei, uou. E falei, tá bom. E foi, assim, Deus me respondeu de uma forma, eu lembro que o missionário foi pregar, eu já tinha conversado com ele já tinha me dado você tá certo do que você vai fazer? Eu falei, não, eu quero muito ir e tudo mais. Aí meus pais, eu já tinha feito as entrevistas, pagado apartamento, tudo. E quando ele desceu para pregar, ele falou assim, Deus tá mandando... Eu entendi que aquilo era pra mim. Deus tá mandando você ficar porque aqui é a terra da bênção. A gente não se falava já há uns dias, eu e o missionário. E na época eu não tinha contrato com a gravadora, eu não tinha CD nem nada. Mas eu já cantava no Show da Fé algumas vezes, algumas músicas de outros cantores da Graça Music. E aí eu falei, Deus tá falando comigo mesmo? Aí eu falei, o Senhor me perdoa, mas eu vou ter que fazer essa pergunta. Depois da palavra ele ora. Eu falei, olha, se o Senhor tava falando mesmo comigo, porque tem um monte de gente aqui, mas se o Senhor estava falando mesmo comigo, depois da gente terminar esse culto, essa oração, ele vai me chamar para cantar. Ele não me chamava mais. Eu já estava para ir embora também. E eu tinha chegado atrasada aquele dia. Eu achei que ele nem sabia que eu estava lá. Eu lembro que terminou a oração, ele só colocou a mão pro lado, assim. Falou, Rizuti, vem cá cantar, faz favor. E eu já subi chorando. Então, foi uma confirmação de Deus, assim. E as pessoas falam, mas você é louca. Uma confirmação de que era pra você vir para os Estados Unidos. Não. Naquela época, ficar no Brasil. Pra eu não fazer. Ok. Né, pra eu não viajar, pra eu não fazer esse intercâmbio e eu continuei. Entendi. Porque você tinha um projeto de ir pra Europa, continuar o seu curso da faculdade. E aí, Deus falou pra você não através dessa confirmação. Exatamente. Então, eu sempre entendi que tinha uma direção de Deus. Deus me abençoou muito. Foi depois disso, eu assinei o contrato. Eu fui chamada, fui convidada para ir à Europa ministrar. Conheci, né, o local. E muito mais Deus fez. Quantas coisas lindas aconteceram na minha vida porque eu obedeci o Senhor. Tava tudo certo. E no mesmo dia, foi muito engraçado, porque Deus sempre falou com meus pais também, sempre confirmou junto para eles. Quando eu fui falar com a minha mãe, ela também estava no culto, meu pai também estava no culto. Eles falavam, você tá entendendo que é pra Dani não ir? E meu pai falou, eu tô, mas é uma coisa que ela vai ter que decidir. E quando eu falei para eles, que bom que você tá falando isso. Mas eles estavam muito empolgados para eu ir também. Mas foi algo assim, que eles entenderam que não era o momento. E quando então eu comecei a ter isso, de vir para cá, para os Estados Unidos, eu tava, Deus, eu não quero tomar uma decisão errada. Lá atrás, eu entendo e dou graças ao Senhor porque eu não fui, porque eu não tomei uma decisão que eu não deveria, e dessa vez eu também não quero fazer assim. Então eu continuei colocando diante de Deus, até que começou a ficar muito forte no meu coração. E aí eu comecei a conversar com meu irmão foi de viagem para São Paulo. E aí ele começou a me contar das experiências aqui. E eu falei, Deus. Aí começou a borbulhar, né? Eu falei, então. eu preciso fazer isso. Falei com meus pais. Eu falei, mas agora eu tenho que explicar isso pro missionário, pro pastor Jaime. Eu não sei como é que vai ser. Eu tô há muitos anos na igreja. E foi muito difícil para mim. E eu amava muito tudo que eu fazia, né? Era uma outra rotina. Até porque para nós que somos cristãos, a igreja do RE é uma referência. E você estava na TV, estava na mídia, é algo legal, né? E inclusive estava conectada com as coisas que você estava estudando, que era comunicação. Então, quando tem uma decisão dessa de largar tudo e vir para uma coisa fora, tão incerta, né? Como vir exatamente, estudar para o CFNI. Do zero.
porque eu não estava esperando. Aqui nos Estados Unidos tem Igrejas da Graça, né? Tem vários outros países e tudo, mas era uma coisa assim que eu gostaria de... eu vou me manter conectada e tal. Eu queria vir para o CFNAI, onde não tem a Igreja da Graça. Eu queria estudar, essa era a minha intenção. E eu senti que era algo que Deus estava me direcionando para fazer. Não é a questão de você servir, não é porque tem a televisão, ou porque você tem CDs, ou porque... É você seguir uma direção do Senhor. E eu senti que era a hora para mim, sabe? Que Deus estava me direcionando. E aí eu conversei com ele, né? Acho que eu peguei ele de surpresa, assim, de um primeiro momento. Mas... Conversou com o RR? Sim. Eu lembro que estava ele e o pastor Jaime na sala. E conversei com os dois. E de um primeiro momento, acho que foi um susto. Eles, né? Tá tudo tão bem. E o quê? E eu falei, olha, Deus está me direcionando. E eles falaram, não sei se é algo que Deus está falando no seu coração. Então, a gente não pode intervir dessa maneira. E te interrompendo. Claro. Para continuar, porque só para eu não perder essa pergunta. Valeu a pena ou você se arrepende de ter vindo para cá, ter deixado tudo lá? Sabe, bênçãos que nem sem contar. Eu assim, bênção, é cada coisa assim que eu vejo o Senhor fazer e cada coisa que eu aprendi aqui, que não tem nada que pague. Experiências que eu tive com Deus, que eu acho que eu precisava vir aqui para ter, sabe? Ali a minha vivência no CFNAI também é uma escola que eu amo muito, que, poxa, me ensinou tanto. Porque pra galera que não sabe, Dallas é esse cinturão cristão do mundo, né? Vamos dizer, do planeta todo. Porque aqui saiu grandes pessoas no reino de Deus, assim, pessoas que fazem muita diferença, grandes nomes também da música, da adoração, e tá continuando vindo. Vocês estão sabendo que a Hillsong tá vindo pra Dallas aqui agora. Tá pra cá também. E tá todo mundo... E não é porque a galera, mas tem que implantar a igreja em lugar onde não tem. É que quem nunca esteve aqui não entende o motivo que todo mundo quer vir pra cá. Porque realmente aqui tem algo diferente. Vamos dizer assim, é uma terra abençoada mesmo. Dallas Graças é diferente. Deus, é verdade. E pra quem não conhece também, né? Tem gente que talvez não conheça, o CFNAI, que é o Cristo para as Nações, é um instituto bíblico que todos nós estudamos. Todos né? nós, os três aqui. Formados, alumni, CFNAI. Quer dizer, nós dois estudamos, né, Gabriel? Porque você só enrolou, suas notas eram baixas, que eu sei. Que mentira. Gente, ele só tenta me difamar, mas é mentira. Não acreditem nele. A gente teve acesso às suas documentações. No próximo episódio eu vou mostrar o boletim trazer do Gabriel. Denúncia. É igual o programa do Ratinho. Eu vou trazer aqui o atestado do Ratinho, lá. Cara, ele puxou lá do baú do negócio. Nem lembrava mais do Ratinho. Ele existe ainda, o Ratinho? Ele existe. Oh, tá bombando ainda. tá bombando. Quanto tempo você tá aqui, Will? Já fazem quase 7 anos. Uau. Cara, passa o tempo, passa rápido. Não, ele tá lá só o sucesso. Porque assim como você, eu também larguei tudo lá pra vir pra cá. Eu, assim, literalmente larguei tudo. Um bom emprego, ganhando bem, casa, apartamento, vendi tudo, carro, larguei tudo e vim pra cá. Foi assim... Foi engraçado que no meu caso, minha família foi muito contra. Você tá louco? Porque como eu era o provedor da casa toda e eu era aquela pessoa que deu certo na família, eles ficaram com muito medo. E os meus primeiros 3 anos aqui foi muito difícil. E aí depois que os resultados começaram a vir. Mas pra ele você errou. Nossa, né? Alguns até falam, esse Deus aí que você segue não é muito bom não, né? Porque... Os conselhos dele não é muito bom não, tá falando. Tipo, esse Deus... Exatamente. O testemunho não tá... Agora, é diferente. Eu fui recentemente pro Brasil visitar minha família, foi muito legal. Porque eles viram o resultado, viram meu casamento, viram minhas amizades. E é muito legal ver quando você espera o momento de Deus, não é verdade? Quando a gente acredita. E para você que não é cristão, que tá vendo a gente conversar aqui, Deus, ele é real e ele realmente quer o melhor para você. E tudo tem Com fase, certeza. né? Não é só, são cristãos, eles vivem na vida do algodão doce, né? Tipo, a gente tem várias fases. E estar aqui, principalmente como você falou no começo, não é fácil. A gente tem coisas que a gente vai aprender, tem coisas que a gente fala, nossa, não imaginava que era assim, não. A gente tem opa! Tem coisas que acontecem que a gente fala, uau! Mas é muito legal quando a gente entende que a gente tem Deus
apesar de tudo isso. E aí que a gente encontra a força e fala, quer saber? Isso vai passar. Isso vai ser resolvido. E o que eu mais tenho visto mesmo é Deus, assim, fidelidade dele. Então, vale muito a pena. Já respondendo mais uma vez a sua pergunta lá atrás, mas vale muito a pena. E eu quero fazer uma pergunta para todos nós agora. Inclusive, eu posso até responder também. Se tem alguém que tem um sonho e um projeto de ir embora, de não necessariamente vir para os Estados Unidos, mas que quer morar em outro país, que está sentindo isso, que quer investir nisso, que conselho você daria para essa pessoa? Primeiro de tudo, sendo cristão ou não, né? Assim, independente. Mas eu te aconselho a entrar no teu quarto e falar, Deus, o que o Senhor tem para minha vida? Ou quem é o Senhor? Eu gostaria de te conhecer. Eu acho que tudo que a gente mais precisa nessa vida, o que mais vale a pena é a gente ter Jesus. E você vai entender, e você vai sentir que Ele está com você. Você vai ver pelas decisões, pelas coisas que acontecem, que às vezes são até inexplicáveis, assim. Fala, como que isso está acontecendo? Às vezes nem a gente entende, a gente começa a entender Deus. A gente começa a ver Deus. Esse é o primeiro conselho que eu dou. Não faça nada sem antes ter esse relacionamento, sem antes perguntar a Deus, sem antes orar a Deus, sabe? Deus vai te direcionar, até se você foi lá e fez da maneira que não deveria, às vezes tomou decisão, às vezes pediu a demissão, fez tudo, e se Ele tiver que te redirecionar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele cuida dos seus, Ele tem preocupação com você, da maneira que você está, onde você está, do jeito que você, da maneira talvez bagunçada que seja a sua vida. É a primeira coisa, assim, que eu falo. Agora, de resto mesmo, primeiro também você fazer o que gosta. Às vezes a gente vem se aventurar e a gente fala, eu vou tentar alguma coisa lá. E às vezes a gente passa no começo, às vezes é legal, porque é tudo novo. Mas depois passa os dias e se você não faz aquilo que você gosta, às vezes você está vindo para morar nos Estados Unidos ou qualquer outro país, porque às vezes você quer só reerguer a sua vida financeira, com o tempo você vai perdendo prazer e você vai sentindo que você está longe de quem você ama. Então isso pesa muito. Legal, a gente está longe da família, a gente fala, poxa, mas está valendo a pena tudo isso? E até continuando nesse ponto que você falou, porque muitas pessoas querem vir para outro país de uma forma que não é legal. Eu vou... Já vi elas... será que dá certo eu ir para o México, para os Estados Unidos? Jesus, será que eu posso ir para a Europa sem visto e ficar lá? Porque a Europa você pode entrar sem visto, sendo brasileiro. Mas você não pode ficar lá. Tem um prazo para você voltar. Então, muitos usam essa oportunidade e acabam tendo dificuldade porque ficam até à mercê, na verdade, das pessoas que moram lá, ou aqui também, que vão explorar essa pessoa. Exato, Gabriel. Eu vejo muitas pessoas sendo exploradas, tanto aqui quanto na Europa. Então, o melhor caminho é você realmente ter um sonho, um objetivo e tá lutando por aquilo que você ama. Sim. Não vem na doida, gente. Não vem na doida. Não, faz isso não. E também, eu acho que uma coisa muito legal é você procurar realmente uma coisa, igual você falou, que você gosta e oportunidade de você crescer, aprender. Exato. Não vem, não venha com um sonho americano de eu vou chegar nos Estados Unidos e pronto, lá. Tudo lindo. Cheguei lá, resolvi meus problemas. Não é bem assim. Você venha com propósito, né? Venha com propósito, com objetivo, que aí sim você vai conseguir encontrar felicidade, alegria. E mesmo se você tiver que voltar para o Brasil ou não, você vai saber que o seu tempo que você gastou lá foi um tempo proveitoso. E não é porque é um sonho, porque é algo que você queria, ou até mesmo um plano de Deus, que ele vai ser 100% maravilhoso o tempo todo. Vão ter momentos que você vai ter que aprender. E você tem que ficar firme e segurar que vem, às vezes, uma ventania. E não quer dizer que não seja um plano bom de Deus, e não quer dizer que você tenha que desistir do seu sonho. Exato. As lutas têm qualquer Eu acho fase. que as melhores coisas da nossa vida vêm quando você tá no meio da tempestade. Quando vem aquele tsunami, tá tudo muito louco e você passou por uma dificuldade muito grande. Porque são na hora que a gente tá mais fraco, na hora que você tá mais na dificuldade, é que a sua fé aumenta, é que você tira algo de dentro de você que você não... Que se fosse normal, você não tiraria. Que você tá mais dependente, né? Porque quando
Quando a gente acha que a gente tá independente, tá tudo bem, nosso ego tá lá em cima. Fica a gente tá meio preguiçoso. a gente tá assim, nossa, não, eu consigo. Mas quando a gente já tá lá no chão, no fundo do poço, a gente fala, só Deus mesmo, não tem outro jeito. Uma vez eu ouvi de um pastor amigo meu que a fase da flecha mais importante é quando o arqueiro coloca ela bem aqui. Ele fala que nós somos a flecha, né? E que o arqueiro é o próprio Deus. Ele fala que a fase mais importante é quanto mais ele te puxa para trás, deixa perto dele. Mais energia você tem. Exatamente, você vai mais longe. Então, essas fases são muito importantes. Às vezes a gente não entende. Uma pregação da própria Joyce Meyer, uma vez ela falava... O marido dela cortou toda a árvore que ela tinha, ela olhou assim, tava só o galho. Ela falou, mas você destruiu a árvore, minha árvore predileta, ela é tão linda. Por que você fez isso? Ele falou assim, espera. Aí chegou a estação daquela árvore e ela floresceu muito mais bonita do que ela era. Então, às vezes é necessário que a gente tenha um certo... que sejamos podados. Nossas asinhas sejam cortadas. Né? Para que Deus possa aperfeiçoar o crescimento, para que no tempo oportuno a gente possa né, fazer... dar aquele gás. Voar. Cara, muito demais ter você aqui. Eu quero que você volte mais vezes. Já vai ficar um convite. Porque Obrigada. Realmente foi legal. Nosso, né? Não foi? Obrigada, gente. Foi super top a nossa conversa. Você é demais. Quero que você venha com mais novidades, para cantar mais, para compartilhar mais aí dos seus testemunhos, do que Deus tem feito com você. Engraçado que eu falei pro Gabriel desde o princípio desse podcast. Gabriel, esse podcast não é cristão. Não é sobre assunto religioso. E o meu assunto com a Dani não vai ser religioso. Não tive escapatória. Então eu deixei realmente acontecer. E eu sei que Deus vai usar o seu testemunho, o que você compartilhou aqui com a gente, para mudar a vida de muitas pessoas. E quem sou eu para não deixar isso que Deus quer fazer acontecer, né? Naturalmente. Né, Gabriel? Com certeza. E eu acho importante isso também, né? A gente compartilhar também a nossa fé e o que a gente acredita, porque realmente é o que a gente vive, né? A gente só tá falando o que a gente vive, não tá falando nada pra nós de absurdo. É o nosso dia a dia, é quem nós somos. Mas muito legal. Tem até palmas pra vocês, olha. Achei que você ia clicar no errado. Eu já sei que o palmas é o amarelinho ali, já não perco mais. Mas muito obrigado. Eu sempre encerro com a minha musiquinha. Você pode participar com a gente. Não é do R.R. Soares, mas...